Estão bem, gente? Tá muito quente? Bastante, né? Mas Deus é bom, irmão. Queridos, Deus colocou um texto no meu coração. Eu quero dividir esse texto com vocês nesta noite, na expectativa de que o Senhor nos abençoe através da sua palavra mais uma vez. Então vai abrindo a sua Bíblia aí comigo, no livro do Gênesis. Capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Texto conhecido. Não teremos dificuldade de fazer uma compreensão desse texto, porque todos nós já estamos familiarizados com ele. Mas aprove o Senhor falar ao meu coração nesse texto, e eu quero poder expor isso aqui nessa noite. Está escrito assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos homens foram abertos, ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém? Só até aqui nós vamos ler e vamos pensar sobre esse texto em que nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite. O texto que lemos é o texto da tentação e também da queda do homem que fora criado por Deus, do homem e de sua adjuntora, de sua mulher, de sua auxiliadora. Deus inicia criando o céu e a terra, formando todas as coisas pela sua palavra. No capítulo 2, Deus vai criar o homem, vai formar o homem, vai estabelecer a mulher a partir do homem e vai os colocar no jardim para cultivar, para governar, para nomear, para trabalhar dentro desse ambiente gerado por Deus. E dentro desse ambiente, aonde nós lemos agora, é que essa história está narrada, e nós vamos tentar aqui tirar alguns conselhos, julgando a sua relevância para abençoar as nossas vidas aqui nesse texto. O texto começa dizendo que a serpente, a qual havia sido criada e feita por Deus, era um animal mais astuto de todos os homens, de todos os outros animais que foram criados. E ela se aproxima da mulher feita por Deus através do homem e inicia um diálogo com essa mulher, distorcendo a verdade da palavra de Deus. E ela inicia o texto com uma pergunta, dizendo: fora assim que Deus disse, querendo colocar aqui um questionamento na cabeça da pessoa. Por isso, é importante relembrar aqui que na carta que o apóstolo Pedro escreve, se não me falha a memória, acho que é a primeira carta, ele diz que devemos ser nós um apologeta da fé, alguém que conhece
tamanhamente as Escrituras para defendê-la em determinadas circunstâncias. Porque muitos são aqueles que se aproximam de nós com essa mesma pergunta: é isso que Deus diz? É isso que Deus diz? É isso que Deus fala? É dessa maneira que é o certo? É desse jeito que tem que ser feito? E se não houver dentro de nós uma certeza daquilo que conhecemos, muitas das vezes lacunas penetrarão o nosso entendimento. E isso pode ser sedutor e nos conduzir à queda. Então olha a pergunta que ela faz: foi assim que Deus disse? Ou seja, Deus disse que não podia comer de nenhuma árvore que está plantada no jardim? E a mulher, diz a Bíblia Sagrada, vai responder à serpente. Então eu queria que você guardasse no seu coração a palavra responder aqui. A mulher vai responder à serpente dizendo: não, Deus não disse dessa forma. Deus disse que poderia comer de todo o fruto de árvores do jardim, menos da árvore da vida, menos da árvore que está no meio do jardim. Essa Deus ordenou dizendo: não pode comer, porque o dia que comer dela, certamente vocês morrerão. Então a serpente continua dizendo: não, mas isso não é verdade. Pode comer sim, porque o dia que você comer, você vai ser conhecedor de todas as coisas, como é Deus. Então diz a Bíblia que a mulher, vendo a árvore, ela achou que a árvore era boa, viu que a árvore era agradável aos seus olhos, desejável, e então comeu do fruto e também deu para o seu marido. Porém, vamos parar por aqui para tentar entender algumas coisas e eu quero começar a pontuar. E a primeira coisa que eu quero pontuar nessa introdução, antes de nós entrarmos na mensagem, é o fato do versículo 6 dizer que ela viu a árvore e viu que a árvore era boa, viu que a árvore era agradável, viu que a árvore era desejável. Isso me intriga muito, porque eu penso que, na verdade, o que está acontecendo aqui nesse momento é uma mudança de sentidos na vida dessa mulher. Mas tudo vai se iniciar a partir do momento que ela decide estabelecer um diálogo com a pessoa indevida. A permissividade de conversa com quem não deveria conversar vai entronizar ela em todo esse acontecimento que está acontecendo. Agora perceba que no diálogo da serpente, presta bem atenção nisso aqui, gente. No diálogo com a serpente, à medida que a serpente vai fazendo perguntas e questionamento, a mulher vai dando resposta, Luan, de alguém que conhece, de alguém que sabe, de alguém que entende, de alguém que ouviu o Deus Todo-Poderoso dizer: olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui deve, isso aqui não deve, isso aqui é honroso, isso aqui não é honroso. Porque à medida que a serpente faz pergunta, ela vai respondendo exatamente diante do conhecimento que tem da palavra de Deus. E aí eu me perguntei assim: como pode alguém que conhece os mandamentos, que conhece a palavra de Deus, ceder à tentação? Então o Espírito Santo falou no meu espírito: pois a instrução não é capaz de privar-nos da tentação e da queda. Ela tinha instrução, sim ou não, Rose? Tinha, porque ela sabe. Deus disse assim? Não, ele não disse assim. Eu tenho instrução a respeito do que ele disse. Ele disse que podia comer de toda a árvore, menos dessa. Então essa mulher, ela era instruída
a respeito da palavra de Deus, mas ainda que ela tenha instruções a respeito da verdade de Deus, ela não vai estar blindada da tentação e da queda. E aonde isso me leva então, pastor? Porque eu creio que você sabe disso de uma maneira muito real. Porque a maioria de muitos dos servos de Deus tem caído em tentação e sido levado à queda. E não se trata de pessoas ignorantes, não se trata de pessoas desconhecedoras, não se trata de pessoas que não conhecem as Escrituras, se trata de pessoas que nasceram dentro da igreja, participaram de consagrações, foram ensinadas aos pés de escola bíblica dominical, receberam discipulados, foram instruídos a respeito da palavra de Deus, já leram a Bíblia 2, 3, 4 vezes, mas não conseguem ser firmes diante da tentação. E são levados à queda. Olha para quem está do seu lado e diz: instrução não é suficiente. Saber o que Deus quer não é suficiente. Conhecer a vontade de Deus também não é suficiente. É preciso fazer o que José fez. José não era conhecedor da palavra? José não conhecia Deus? José não era servo de Deus? Mas diante da tentação, José não vai se garantir nas instruções. José vai correr. Se você quer ser alguém resistente à tentação e se privar da queda, foge, corre. Na expressão atual, vaza. Numa expressão mais antiga, perna para quem te quer. Sai voado desse negócio. Que atenção é essa? Essa tentação, que é isso? Que papo é esse com essa tentação? Que negócio é esse, gente? Que relacionamento é esse com aquilo que me tenta? Não, mas eu sou instruído, pastor. Eu conheço a palavra. Fica aí para tu ver aonde tu vai parar. Tentação, queda. Os danos são muito maiores do que se pode imaginar. Sabe por quê? Só porque ela deu ouvido ao que não devia dar. Só porque ela ouviu quem não devia. Só porque ela escutou o que não devia escutar. E aí a gente pensa que isso é simples. E eu preciso lembrar aqui o bendito conselho do salmista no primeiro capítulo do livro dos Salmos. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem no meio dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Gente, influência é coisa séria. Escuta, posso dizer uma coisa dura? Você recebe, sim ou não? Se você não tem coragem para dizer na cara do teu amigo não, não ande com ele. Porque tem gente que não tem coragem para dizer não quando o cara chama para fazer coisa errada. Não tem coragem de desengraçar, eu fico sem graça. E aí cede ao pecado, cede ao que é errado, cede à injustiça, cede ao que é indevido, porque não tem coragem de dizer para o cara que está te convidando, para a mulher que está te convidando, para a família que está te convidando a fazer aquilo: não vou fazer, não vou ouvir isso, não vou ver isso, não vou tocar nisso, eu não vou andar contigo nisso. Se tu não tem coragem, não anda com eles. Porque quando eu não sirvo para ser influência, eu não tenho que me colocar na companhia de quem tende a me levar ao caminho da queda. É assim que funciona. Uma igreja estabelecida, muitas das vezes, debaixo de um pecado, gente. Por quê? Por causa disso. Dando atenção à tentação, à serpente, ouvindo serpente. Vai dar ruim.
vai te levar para um lugar perigoso, e o final vai derrubar você. Aí no verso 6, ela vai dizer isso: eu vi, achei bonito, agradável aos olhos e desejei. Olha isso aqui, queridos, porque esse ponto aqui é um ponto muito interessante. Porque o que está acontecendo aqui nesse momento? Uma mudança de sentidos, uma mudança de prazer nos sentidos dessa mulher. Nós precisamos perceber esses acontecimentos em nós, porque os meus sentidos se aguçam para uma determinada inclinação, os meus sentidos se aguçam para um determinado alvo. Os meus sentidos se aguçam para determinadas áreas da minha vida, e eu preciso estar apercebido quando há uma mudança de inclinação nos meus sentidos. O que está acontecendo no verso 6? Uma mudança de inclinação nos sentidos de Eva, porque quando eu presto o meu ouvido para as tentações, elas vão seduzir os meus sentidos e mudar a direção deles. Perceba, o que a mulher diz? Eu vi, você está comigo não? Eu vi, mas a árvore já não estava lá? Sim ou não? Ela nunca viu a árvore lá? A árvore estava lá. A árvore já existia. Mas o texto está dizendo que ela viu agora. Por quê? Porque a tentação me amostra aquilo que eu não vi ainda, no intuito de desconectar os meus sentidos daquilo que é importante para o meu coração. Ela aponta a tentação para os meus olhos que eu ainda não havia visto. E olha que interessante, porque a tentação está no meu ambiente de... você não pegou isso? A tentação está no meu ambiente de convívio. Está no jardim, no lugar aonde ela vive. Mesmo que a tentação esteja no lugar do ambiente onde eu convivo, quando eu não dou ouvidos àquele que me tenta, eu não vou olhar para ela. Viu? Porque ele mostrou. Viu? Aí ela diz, é boa, é desejável. O que é bom? O que é desejável? Olha a inclinação dela para onde está indo. Olha a expressão do texto. O que é bom? A árvore. A árvore é boa. O que é agradável? A árvore. O que é desejável? A árvore. E aonde ficou Deus agora? Aonde ficou Deus? Isso é os meus sentidos mudando de direção. Os meus sentidos mudando a sua inclinação. Talvez você lembre no seu início, talvez você lembre no seu começo, assim que Deus alcançou o teu coração, o fogo que inflamou, aquilo que a gente chama de primeiro amor. Lembra para onde os teus sentidos se inclinaram? Você falava o tempo todo, bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, bom era Deus, bom era estar na casa de Deus, bom era estar na presença de Deus, bom era louvar a Deus, bom era exaltar a Deus, bom era glorificar a Deus, bom era ir para o evangelismo, bom era ir para a campanha, bom era ir para a consagração, bom era ir para as conferências. Tu pegava ônibus, viajava quilômetros de distância, passava noites sem dormir, e tu não reclamava, dizia, bom é estar na presença de Deus. Os teus olhos não tinham outra inclinação, todos os teus sentidos declaravam que bom era Deus, agradável era Deus, desejável era Deus. Mas à medida que eu deixei a tentação me seduzir, os meus sentidos mudaram de inclinação. Quantas pessoas talvez estejam aqui que já estão com os seus sentidos totalmente inclinados a outra coisa? Antigamente, o seu sentido desejava ouvir a voz de Deus. Antigamente, você desejava sentir o cheiro de Deus. Antigamente, você desejava contemplar a Deus, tocar a Deus,
falar com Ele. Essa era a inclinação dos teus sentidos. Hoje, quais são as inclinações dos seus sentidos? Hoje, nós estamos numa moda, sei lá se é moda, sei lá do que pode se chamar isso. Um monte de crente que adora ouvir música romântica. Se bobear, até um pagodinho escorrega também. E um hip hop também que está na moda. É a onda do momento. As linguagens cristãs, as conversações cristãs, nos ambientes que a gente frequenta, daqueles que se dizem servos de Deus, são mais mundanas, falam mais das coisas do mundo do que de Deus. Tu se pergunta em determinadas reuniões, será que esse povo aqui é crente mesmo? Vai em determinados churrascos, ambientes de festa, tu se questiona, será que tem pessoas de Deus aqui nesse ambiente? Porque o assunto é podre. E os pensamentos, os sentimentos, tu vê tocando aonde não deve, cheirando o que não deve. Sentidos invertidos, inclinados a outras coisas. Por quê? Porque a tentação já tomou os teus sentidos. Você já foi tentado e os teus sentidos, que outrora todos eles se voltaram para Deus, agora estão voltados para tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Que Deus nessa noite, em sua graça, possa trazer os nossos sentidos de novo para Ele. Para Ele. Chegamos no verso 7, onde nós vamos ministrar nessa noite. E aqui nós vamos começar a ver 3 danos nesse verso, que é resultado dessa queda. 3 danos. Olha o primeiro. Isso foi falado muito aqui já nessa noite, através dos cânticos. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueiras, fizeram para si aventais. Então os olhos dos dois foram. Eu preciso entender que à medida que eu cedo essa tentação, toda queda fornece para mim grandes danos. Grandes, muito grandes. E o primeiro dano que a queda fornece aqui é a perca da inocência e da pureza. E os olhos deles se abriram e viram que estavam nus. Mas eles estavam nus desde o princípio, mas ainda não visualizavam sua nudez. Por quê? Porque eram inocentes, eram puros diante da presença de Deus. Mas à medida que a tentação chega, eu sou levado à queda. E esse é o primeiro dano narrado no texto. Querido, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque aparentemente a gente julga que a tentação é boa. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Eu já vi pessoas dizendo: pastor, eu tenho que me afastar do pecado, mas o pecado é bom. Como? Pastor, eu tenho que me distanciar do pecado, mas o pecado é gostoso. Aonde, querido? Tu leu isso em que revista? Em qual fonte do Google tu aprendeu isso? O pecado é a pior desgraça na vida do ser humano. A tentação é uma grande ilusão, você pensa que ela é boa. Está escrito isso na Bíblia. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Como alguma coisa que te mata pode ser boa?
Essa geração está destruída, está morta, o mundo está morrendo por causa do pecado. Por que você acha que Deus destruiu a terra no início de tudo? Diz a Bíblia que o pecado subiu às narinas de Deus, irritou a Deus e Deus enviou um dilúvio sobre a terra, devastando a terra inteira. Nunca se viu uma geração tão resistente ao amor de Cristo Jesus. Eu tenho conversado algumas vezes com a minha mãe e com meu pai, eu falo para eles, eu nunca vi coisa igual. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor estão devastando o mundo inteiro, mas ainda encontramos corações resistentes. Quando você prega o evangelho e diz, querido, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma. Jesus tem vida abundante para você. Jesus tem vida eterna. Você quer Jesus? As pessoas dizem, não, eu não quero, pastor. Eu não quero, irmão. Como pode? Diante de tamanho sofrimento, tanta dor, eu não sei aonde mais, nós temos fixado os nossos olhos e encontrado gotas sequer de esperança. Se você puder me dizer alguma, me diga, porque talvez você possa me convencer, mudar do caminho do evangelho e ir para esse lugar, aonde você tem apoiado a sua vida. Porque quando eu olho para aquilo que está ao meu redor, quando eu olho para o mundo ao meu redor, eu vejo que ele está se deteriorando. A cada dia ele está se destruindo, a cada dia ele se corrompe mais. Diz a Bíblia Sagrada que nos últimos dias os santos se santificariam mais ainda, mas os sujos se sujariam mais ainda. As coisas têm ido de mal a pior, a maldade tem aumentado, triplicado. Aonde tu tem encontrado esperança? Em que tu tem estado amparado? Me diga. Para onde mais tu acha que pode olhar para renegar a Cristo? Para onde? Escute a voz de Deus. Entregue a tua vida a Ele, querido. Entregue o teu coração, porque talvez você não tenha esse tempo que você pensa que você tem. Nós ouvimos todos os dias nos noticiários milhões e milhões de vidas ceifadas. Quem é que não diz que essas pessoas pensavam como você? Elas não acreditavam que iam morrer não, Luan. Elas não esperavam que iam morrer não. Elas não achavam que iam morrer. Quantos planos? Porque você pensa que esses milhões de vidas que estão enterradas debaixo da terra agora, tanto idosos quanto novos quanto crianças, bebês, pessoas que nem experimentaram a vida, foram embora e estão indo ainda. Não foi só o corpo que foi sepultado sonhos ali também. Foi sepultado planos, foi sepultado projetos, foi sepultado desejos, ali morreu tudo. Porque quem não vive não pode realizar mais nada. E eu não estou dizendo isso para que você possa entender que Cristo é uma garantia de vida na terra, não. Essa vida mesmo em Cristo pode ser consumida, mas há uma certeza de uma vida eterna na glória. Tu pensa que essas pessoas também não pensaram isso? Não, agora eu não vou mudar minha vida não, porque agora eu não vou entregar minha vida a Jesus, porque senão eu não vou poder mais curtir meu estilo, senão eu não vou poder mais viver. Não pode, nem sem Cristo, não pode mesmo. É tempo de nós alinharmos nossa vida, gente. Escuta, nós não abrimos essas portas aqui, nós não construímos templos para criar ambientes religiosos, para estabelecer doutrinas e vir aqui te ensinar regras. Nós construímos esse lugar, nós melhoramos esse lugar, nós colocamos cadeiras nesse lugar, para que cada vida que entre nesse lugar ouça que existe um Deus que entregou o seu Filho para te salvar, para te libertar, para mudar sua vida, para mudar seu rumo, para mudar sua história, para te dizer, filho, quando essa vida terminar,
existe uma vida infindável para você reservada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, ó, ainda que essa casa terrestre se desfaça. Ele diz, ainda que essa casa terrena se desfaça, há uma casa eterna feita, não pela mão de homens, esperando por mim. Essa é a esperança dos santos. Então você entrou aqui não para conhecer a religião. Você não entrou aqui para conhecer a doutrina da igreja. Você entrou para saber que existe um Deus que te ama. Existe um Deus que deu o Filho dele para morrer no seu lugar, para levar o peso e o preço dos seus pecados, para tirar a condenação de você e dizer, eu tenho salvação para a sua alma. Eu tenho libertação para você. É por isso que nós estamos aqui, só por isso, somente por isso. Os olhos se abriram. Abrir os olhos aqui não é bom, é ruim. Nesse sentido aqui, eu oro, Rose, para que os nossos olhos se fechem de novo. Porque quando eu li isso aqui, eu estava no meu quarto em oração, e eu chorei, porque muito o Espírito falou em mim. Porque quando eu estou lendo esse versículo, eu pensei assim comigo, eu queria voltar a ser uma criança. Quando pensamos em pureza e inocência, rapidamente ligamos a uma criança. É muito natural que façamos essa conexão. E eu fiz essa conexão. Senhor, eu queria voltar a ser criança. E eu fui mais ousado ainda. Eu disse, eu não queria só voltar a ser criança. Se possível, eu queria permanecer criança. E aí eu pensei comigo, mas por que eu queria voltar a ser criança e permanecer criança? Poderia pensar muitas coisas, para brincar a hora que eu quisesse, para acordar a hora que eu quisesse, talvez principalmente para não ter responsabilidade. Ou coisa ruim é ter responsabilidade. Pesa. Para ser livre. Mas aí, automaticamente, eu resumi no meu coração, entendendo o seguinte, não. O motivo principal pelo qual eu queria voltar a ser uma criança e permanecer criança era para não ter mais no meu coração a maldade, nem na minha mente. Eu não queria mais pensar mal, eu não queria mais sentir mal, eu não queria mais sentir raiva, eu não queria sentir ódio, eu não queria me irar, eu não queria sentir cólera, eu não queria sentir frustrações, decepções, eu não queria, porque essas coisas nos aprisionam, essas coisas nos acorrentam, essas coisas nos cativam, essas coisas nos escravizam. Dura coisa é ter raiz de amargura em sua alma, dura coisa é sentir raiva, dura coisa é sentir ódio, dura coisa é carregar tais sentimentos dentro do coração. E uma vez que esse texto diz que os olhos deles se abriram, é disso que está tratando. Agora você consegue enxergar tudo que é ruim. Agora você consegue sentir tudo que é ruim. Coisa boa. Eu sei que cada um de nós aqui já vivemos esse tempo. E eu volto a falar daquilo que chamamos de primeiro amor. Esse tempo chamado primeiro amor é esse tempo que parece que os nossos olhos estão fechados para toda a maldade que nos rodeia, para toda a maldade que nos cerca. Eu posso estar inserido no pior ambiente do mundo, mas eu não enxergo nada de mal. Todo mundo fala ao teu redor, mas quando chegam para você, você diz, não, eu não vi isso, não, eu não contemplei isso, não, eu não conheci isso, mas tu não viu o que o fulano está fazendo, tu não está vendo o que o fulano está tramando, tu não está
está vendo a armadilha que estão preparando, e tu não viu lá na rodinha falando mal de você, os olhos dele estão fechados, ele não vê nada, parece que os ouvidos dele estão tapados, ele não ouve nada, o coração dele não sente raiva, o coração dele não sente ódio, porque a inocência e a pureza guarda o meu coração e guarda os meus olhos, e a maior grandeza disso é que isso literalmente me faz ser uma pessoa livre. Isso é alguém livre, porque por mais que se tramem, por mais que planejem, por mais que produzam, por mais que provoquem, aquilo não me neutraliza, aquilo não me paralisa. Quer ver como somos escravos disso? Quantas foram as vezes que você deixou de ir no ambiente porque você pensa mal de alguém? Quantas coisas você deixou de fazer? Com quantas pessoas você deixou de se reunir? Até mesmo a igreja você parou de ir em determinados lugares porque você ouviu alguém dizer mal de você, porque você viu alguma coisa ruim, porque você sentiu alguma coisa ruim. Você está sendo escravo desse sentimento. Esse sentimento está te acorrentando, esse sentimento está te amarrando, esse sentimento está trancando o teu chamado, esse sentimento está bloqueando a tua comunhão, a tua vida espiritual. Seja livre em nome de Jesus nessa noite. Feche os teus olhos. Ruim demais é chegarmos num lugar e selecionarmos pessoas para abraçarmos e beijarmos. É muito ruim isso, principalmente quando se trata de um ambiente como esse. É duro você chegar num ambiente e selecionar pessoas para você abraçar. Abraça um, não abraça o outro. Cumprimenta um, não cumprimenta o outro. Fala com um, não fala com o outro. Beija um, mas não beija o outro. Dá atenção para um, rejeita o outro. Ama um, renega o outro. Escravos. Escravos de sentimentos dolorosos. Peça a Deus hoje, fala: Senhor, fecha os meus olhos de novo. Porque foi duro ter os meus olhos abertos. Dura coisa é se perder a inocência e a pureza. Lembro-me de Jó no capítulo de número 4, dizendo: Jó, qual foi o inocente que jamais pereceu? E aonde foram os inocentes destruídos, Jó? É Deus dizendo para ele: tu está preocupado com aqueles que se levantam contra você, Jó? Tu está preocupado com aqueles que tramam, que fazem o mal contra você? Jó, permanece inocente, porque o inocente jamais perece, o inocente jamais é destruído, o inocente jamais é vencido. Não permita que a maldade das pessoas te faça ser mal. Diz a palavra de Deus em Romanos, dizendo: não pagai o mal com o mal, retribua o mal com o bem. O amor nunca perde, o amor sempre vence. Escute, sentir raiva de alguém não faz mal para quem você sente raiva, mas faz para você que sente. Você não está ferindo a pessoa pela qual você sente raiva dela, você está ferindo a si mesmo, machucando a você mesmo, paralisando a você mesmo, neutralizando a você mesmo. Nessa noite, um dos conselhos que eu tenho para você é esse: feche seus olhos para aquilo que é mal, feche seu coração para aquilo que é mal, peça a Deus para te levar. Você ouviu isso aqui, as canções falaram sobre isso. As canções falaram o tempo todo sobre isso. Eu quero ser como criança, eu quero voltar para a inocência. Porque sabe qual é o legal de tudo, Luan? O legal de tudo é eu chegar aqui e talvez eu vou abraçar uma pessoa que me faz muito mal, mas se eu não sei,
eu vou amá-lo. Se eu não vejo, se eu não sinto, eu vou amá-lo. E esse é o propósito de tudo. Por isso, no sentido do espírito, ser criança é a coisa mais bendita que tem. Você cresceu, você já fez muitos aniversários e ainda vai fazer em nome de Jesus. Muitos já casaram, formaram famílias. Você não pode mais, como quis Nicodemos, voltar a entrar no ventre da sua mãe. Não tem como fazer isso. Mas aqui dentro, ó, aqui dentro retrocede. Aqui dentro volta. Aqui dentro muda. Aqui dentro pode voltar. Porque Ezequiel diz: eu tirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne. O meu coração pode voltar a ser inocente. O meu coração pode voltar a ser criança. Eu posso voltar a pensar com pureza e com inocência. E tu não sabe o bem que isso vai fazer para você. Eu sei que nós vivemos numa sociedade complicada. Está aqui, ó. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está escrito, acontece. Mas eu posso decidir em Deus ser uma pessoa inocente e pura com as outras. Eu posso fazer isso. Eu posso decidir e eu posso em Deus ter essa capacidade. Ei, não tem incomodado você, gente? Talvez você seja alguém hoje aqui que está vivendo separado do seu familiar, está em discórdia com parente, com amigos, com vizinhos, com pessoas do seu trabalho, está com raiva, está sem se falar, passa, não olha para a cara, passa, não cumprimenta, passa, não abraça, passa, não beija. Se tem um negócio, você não vai. Se tem outra coisa, você participa. Teu filho está sendo proibido. O seio da sua família está crescendo separado. Será que isso não te incomoda? Isso não engrandece a Deus. Isso não exalta, isso não glorifica, isso não dá bom testemunho. Claro que é preciso ter discernimento de algumas coisas. Eu não estou falando que você tem que conviver com uma pessoa o tempo todo dentro da sua casa, quando ela te faz o mal. Não é esse o entendimento. É amar em Cristo Jesus, é respeitar em Cristo Jesus, é olhar com bons olhos, é não ter sentimentos ruins, ainda que ela viva lá e eu viva cá, mas quando eu passo eu cumprimento, quando eu passo eu beijo, quando eu passo eu abraço e manifesto o amor de Cristo Jesus, não rejeição, não transmito ódio, não transmito cólera, não transmito ira, não transmito raiva, mas mostro que em Cristo ainda há condição de ser inocente e puro. Em Cristo ainda é possível. Ainda é possível. Mas para isso, eu preciso fugir da tentação, para não ser levado à queda, porque é a queda que rouba a minha pureza e a minha inocência. É o pecado que rouba isso de nós. É o pecado que nos torna mal. É o pecado que nos faz ver uma coisa que outrora não era ruim, porque eles estavam nus, mas a nudez não incomodava, a nudez não escandalizava, mas agora escandaliza, agora incomoda, porque agora a maldade já tomou os meus olhos, agora a maldade já tomou o meu coração. Chega disso, gente. Chega disso, foi isso que você cantou aqui, foi isso que você recebeu aqui em forma de adoração. Vamos limpar o nosso coração e os nossos olhos no amor de Jesus, em nome de Jesus outra vez. Porque não é agradável a Deus que nos mantemos assim, não é. Segundo ponto, viram que estavam nus. Aí eu te pergunto, qual era a roupagem deles? Qual era a roupa deles? Nenhuma. Mas o texto está dizendo que eles foram despidos. E viram que estavam nus. Porque o pecado faz isso. O pecado nos tira, nos rouba a roupagem da glória de Deus. Porque lá no início,
No Éden, no jardim, no lugar da comunhão, o homem não tinha roupas como nós. O que vestia o homem era a roupagem da glória de Deus. A roupagem da presença de Deus. O homem era vestido com essa roupagem. E esse sempre foi o plano de Deus para nós. Vestir a humanidade com a glória de Deus. Tanto é que depois de tudo que acontece no final, Deus vai dizer: e Deus fez para o homem roupas de pele de cordeiro. Pele de cordeiro. O que Deus está dizendo? Deus está anunciando Cristo à humanidade. Deus está dizendo: o pecado roubou a glória de Deus de sobre o homem, porque todo ser humano que é destituído da glória de Deus, ele já está nu e não sabe. Não é uma roupa como essa que me veste. Dentro do reino de Deus, identificado como filho, o que me veste é a roupagem da glória de Deus. O que o diabo e o pecado destituem na minha vida não é essa roupa, é a roupagem da glória de Deus. Ele rouba, o pecado rouba a glória de Deus da minha vida. E Deus, sabendo disso, fez roupa de pele de cordeiro para o homem, dizendo: o pecado roubou a minha glória de vocês, mas eu estou enviando o meu filho para morrer na cruz do Calvário, e quando ele subir, eu vou enviar o meu Espírito para vestir vocês de novo da minha glória. O que Deus fez na cruz foi restituir o homem da roupagem da glória de Deus que foi perdido lá no Éden. Eu estou falando de consequências agressivas que precisam nos preocupar, queridos, porque eu estou falando de pureza, eu estou falando de inocência, coisas extremamente importantes para quem é filho de Deus, para quem é servo de Deus, para quem caminha no reino de Deus. Eu estou falando da presença gloriosa de Deus. Isso é importante. Como é que podemos perder essas coisas e achar que estamos perdendo uma moeda de 50 centavos que não vale quase que nada para nós? Nós estamos perdendo os nossos maiores valores. O ser humano está destituído de todos os valores importantes que ele tem, e ele está vivendo sobre a riqueza pensando que está abafando. Você está destituído. O ser humano sem a glória de Deus, ele é uma vergonha. Que volte um tempo aonde a glória de um homem, aonde a glória de uma mulher seja a presença de Deus. Quem lembra desse tempo? Eu me lembro. Eu me lembro de um tempo de pessoas pequenas. Eu me lembro de um tempo de pessoas simples. Eu me lembro de um tempo em que havia muitas pessoas que não tinham nada. Mas eu me lembro de um tempo que o orgulho de uma família, João Batista, era a glória de Deus. Eu me lembro de pais simples que criaram seus filhos fazendo comida na lenha, porque não tinha dinheiro para comprar gás. Eu me lembro de casas de pais de família que não tinham rebaixamento de teto. Eu me lembro que a gente tinha que cuidar dos nossos filhos e levá-los para um lugar para o outro de ônibus, trens, porque não tinha carro. Hoje quase todo mundo tem carro. Deus tem nos abençoado grandemente, só que nós não podemos esquecer que as bênçãos do Senhor nunca serão maior do que a sua glória. O que engrandece um homem, o que engrandece uma casa, ainda é a glória de Deus. Tantos enfeites, tantas coisas, tantas decorações, tanta beleza, tanta formosura, tanta majestade, para se admirar terrenamente. Mas aonde está a roupagem da glória de Deus? Filhos vestidos com as roupas de melhores marcas, calçam os melhores tênis, porque os pais dos dias de hoje priorizam enriquecer os seus filhos do que ensiná-los o valor da presença de Deus. Celulares de maiores qualidades,
que eu nem sei citar o nome aqui, brinquedos tops, tudo do bom e do melhor. E eu não estou dizendo que isso é errado, eu não estou dizendo que você erra quando você faz isso. Se você pode dar o melhor para o seu filho, dê, mas ensine para ele que a glória de Deus será o maior valor que ele vai possuir na vida. Não importa o melhor trabalho, o melhor dinheiro, a melhor faculdade, o que mais vai valorizar a vida dele é a presença de Deus, é a glória de Deus. O que mais vai enriquecer a vida dele é a glória de Deus. E o que mais me incomoda é ver nos dias de hoje que nós entendemos que fomos despidos, a glória de Deus tem sido perdida no nosso meio, no nosso ambiente, na nossa vida, na nossa casa, e a gente está vivendo achando que o que a gente está construindo no mundo físico está nos engrandecendo. Não está. Não importa, pastor, que a glória de Deus se perdeu, mas eu conquistei isso, eu alcancei aquilo, eu adquiri isso, eu alcancei um bom, melhor trabalho, uma melhor faculdade, um melhor emprego, eu estou crescendo na vida. Mas filho, o que tiveste? O que tiveste? Sabe o que é bendito? Bendito é lembrar daquela mulher que está talvez na varanda da sua casa e olha todo dia um homem simples passar na rua. Um homem simples. A Bíblia não diz que ele tinha riqueza. Ele está passando, o profeta Eliseu está passando naquela mesma rua, naquele mesmo endereço. Ele passa um dia, passa dois, passa três, e aquela mulher começa a observar. E ela olha e diz: ali vai um homem cheio da grana. Amém, gente? Ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem que está vestido pela glória de Deus. Escute, você não será respeitado por suas posses, mas sim pela glória que te veste. Esse meio que te bajula pelo que você tem é só interesse, não te respeita. Só tem interesse no que você possui. O que as pessoas respeitam é a glória de Deus. E muitas das vezes nós estamos ali com o nosso ego lá em cima, porque estamos sendo bajulados pela vida que estamos vivendo, achando que aquelas pessoas nos respeitam, nos admiram. Elas só estão interessadas. Fica pobre para você ver. Fica pobre. Perde alguma coisa para você ver. Você vai ligar, você vai ligar para ela, o telefone vai só ocupado, 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 ocupado. O que nos faz ser respeitado, admirado é a glória de Deus, querido. Aquilo que cobre a nossa cabeça. Esse tem que ser o orgulho da sua vida, da sua família. Esse tem que ser o caminho que você tem que ensinar para a sua casa. E é isso que esses homens estão perdendo aqui. É isso que muitos de nós estamos perdendo nesses dias. Mas estamos tratando como se fosse nada. É só a glória de Deus. É só a glória de Deus, pastor. O pecado é bom, eu consigo viver no pecado e sem a glória de Deus. É só a glória de Deus. É mesmo. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira que Deus desejou para mim nem para você. E por último no texto, eles vão se tornar, e também foi falado aqui isso, autossuficiente. Olha só o que nós estamos vendo aqui no texto. Perca da inocência, perca da pureza, perca da glória de Deus e perca total da dependência. A queda me torna autossuficiente. Eu deixo de depender de Deus. Está no texto isso. Aonde, pastor? Está no texto. Olha o que o texto diz. E eles coseram folhas e fizeram para si aventais para cobrir a sua nudez. Em outras palavras, o que eles estão fazendo? Eles não estão mais dependendo de Deus para ser vestido, mas agora estão produzindo sua própria roupa.
Eles mesmos estão produzindo a sua própria roupa. No início não foi assim. No início, o homem estava vestido da glória de Deus, ou seja, algo provocado pelo próprio Deus, uma veste provida por Deus, feita por Deus, não produzida pelas mãos humanas, mas uma vez que eu cedo à tentação e sou levado à queda, eu começo a agir com as minhas próprias mãos. A dependência é usurpada da minha vida, retirada da minha vida, e eu me torno autossuficiente, começando a viver uma vida sem a necessidade de depender de Deus. Gente, isso é muita verdade. Isso é muita verdade. Difícil encontrarmos um ser humano nos dias de hoje que possa verdadeiramente se declarar dependente de Deus. Difícil. E eu vou dizer por quê. Porque o ser que depende de Deus não sai dos seus pés. Não sai. A maioria dos pais tem um certo tremor. A maioria, não vou dizer todos, para mim não me equivocar. Mas a maioria dos pais tem um certo tremor. Que é quando o filho começa a chegar naquela idade perigosa. Não é isso? 16, 17, 18, porque aí ele começa a querer, segurar em casa já fica mais difícil, mas quando ele é pequenininho, do tamanho daquela menininha lá, ó, sabe para onde ele vai? Para os pés do papai, para os pés da mamãe. O que é isso? Isso é dependência. Porque a maior característica de quem depende é permanecer perto do seu defensor, permanecer perto do seu cuidador, do seu amparador, do seu provedor, do seu zelador. A maior característica de quem depende. Então não vem dizer para mim, com essa distância que você tem de Deus, que você depende dele. Não vem dizer para mim que você vindo aos cultos ao domingo, você é dependente de Deus. Não tem como. Quem depende de Deus está constantemente aos pés de Deus, constantemente atrelado a Ele, constantemente conectado a Ele, em uma vida diária de constância em sua companhia e presença. Não há dependência de Deus na nossa vida. Por que não? Porque nós caímos. A realidade da maioria de nós é um estado de queda. Se nós olharmos para dentro de nós hoje, com sinceridade, com verdade, você não poderá dizer que está de pé. Não está. Se Deus viesse diante de você agora e perguntasse: ei filho, como tu te encontras? A tua resposta deveria ser: Senhor, eu estou caído, prostrado, longe do teu amor, distante da tua graça. Essa tem que ser a nossa realidade, porque esse é o nosso quadro. Esse é o nosso quadro. Essa é a nossa condição atual, devido a tudo que tem tragado a nossa vida, consumido a nossa vida. Esses dias eu li uma frase de um homem que eu estava estudando, e ele dizia: se você quer se preservar nesse tempo, se tranque no seu quarto. Se você quer se guardar nesse tempo, se tranque a sós com Deus. Quanto mais nós estabelecemos um convívio externo, mais impuro a gente fica. Porque o mundo está podre. O mundo está sujo e totalmente contaminado. Totalmente. Eu não estou dizendo que não há mais esperança. Eu estou dizendo que o seu estado está calamitoso. Calamitoso. E quanto mais nós decidimos conviver como estilo de vida em meio a um mundo como esse, nos sujaremos mais ainda. Agora, se decidirmos entrar no mundo como luz do mundo e sal da terra, aí haverá esperança para ele. Mas para ter vida com ele, para ter convívio com ele, para ter prazer com o mundo, só seremos mais um a nos deteriorar também. Não faremos diferença alguma.
Aí o texto discorre, e a gente vai chegar, e eu vou terminar aqui, na pior parte desse texto para mim. A pior parte desse texto para mim, a gente chega nele agora. Deus vem como de costume, na viração do dia, passear pelo jardim. Não vê o homem e nem a sua mulher. Deus vai chamar pelo homem. Adão, onde tu estás, Adão? Adão ouve a voz do Senhor e responde dizendo: eu me escondi, porque te vi passear pelo jardim e tive medo, porque estou nu. Aí Deus pergunta: mas como assim, Adão? Como é que tu viu a tua nudez? Por acaso, Adão, tu comeste do fruto que eu te ordenei para não comer? Aí, a resposta de Adão é a causa da perpetuidade da nossa deterioração no estado da queda. Porque quando Deus pergunta, sabe o que ele responde? Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. Essa resposta é a causa de você não se erguer. É por causa dessa resposta que você não se levanta. É por causa dessa resposta que você continua prostrado. É por causa dessa resposta que você não é renovado. É por causa dessa resposta que você não é vivificado. Sabe o que é isso? É o homem fugindo da sua responsabilidade. É a incapacidade de assumir o seu pecado. É a incapacidade de reconhecer o seu erro. Então, ele tenta, por ser incapaz de se assumir, justificar o seu pecado. E aí eu vou dizer para você que eu anotei aqui para não esquecer. Olha isso, gente. Olha o que Deus falou comigo nesse momento. Quando nós chegamos no fim de nossa justificativa, entramos no começo de nossa restauração. Quando chegamos no fim das nossas justificativas, entramos no começo de nossa restauração. Enquanto você justificar a causa dos seus atos errados, nunca haverá restauração para você. Ou, não importa, pode ser verdade, pode ser que aquilo ali, você tenha inúmeros motivos para que você pudesse ter agido daquela forma, mas a decisão sempre será sua. E se a decisão é sua, a responsabilidade também é sua. Não importa o quanto você foi provocado para responder nesse tom, a responsabilidade é sua. Não importa o que as pessoas te fizeram para você retribuir dessa forma, a responsabilidade é sua. Não importa o quanto elas te feriram e te machucaram, a decisão de causar dor e igualdade é sua. Então não venha dizer para Deus que você fez por causa disso, fez por causa daquilo, fez porque aconteceu assim, fez porque o fulano te fez porque alguém falou. Não, você fez porque esse ainda é o teu caráter. Bateu, levou, falou, ouviu. Eu canso de ouvir isso, gente. A gente no meio do povo diz, a gente ouve cada bobeirada, porque tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto. Aí eles dizem assim: Rose, comigo não, hein? Comigo ninguém pode. Ah, Jesus, vai se converter, crente. Se pisar no meu calo, não dá. Se falar, vai ouvir. Se bater, leva. Ah, desce. Porque Jesus disse, se te baterem numa face, vira outra face. Se te pedirem para andar uma milha, anda duas. Que negócio é esse? Ainda se orgulha ainda. É top, acha que é top. Porque é brabo.
Porque não leva desaforo para casa. Posso dizer uma coisa? Por mais que isso venha te doer, top é você que está aguentando calado. Top é você que está apanhando de um lado e está virando o outro. Top é você que está recebendo as pedradas, os maltratos e está chorando nos pés do seu Senhor. Você é top. E eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite, que está aguentando tudo, mas está sendo humilhado, está sendo maltratado, está sendo rejeitado, lançado para fora, está sofrendo diante daqueles que te amam. Não era para você estar recebendo isso, não era o que você esperava, mas você está. Mas eu tenho uma palavra para você. Você que está chorando aos pés do Senhor, você que não está retribuindo o mal, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. No tempo determinado, no tempo correto, Deus tem honra para o seu sofrimento. Mas tem que aguentar calado. Porque isso não é onda. Isso não é onda. Isso é bobeira. Isso é vergonhoso. Essa atitude é uma atitude desonrosa e desagradável ao Cristo que te ama e te salva. Chega de justificativa. Chega. Chega de acusar as pessoas pelos seus erros. Quantas pessoas tu tem condenado por causa dos seus problemas? Quantas? Quantas pessoas você tem sido maldizente por causa dos seus erros? Os desastres da sua vida, aquilo que tem te acometido, quantas pessoas você tem culpado? Rompeu alianças, rompeu amor, rompeu convívio, rompeu relacionamento, porque culpou, porque jogou o peso em cima da pessoa. Não! Chega diante de Deus e diz: Deus, eu errei, eu fiz, eu cometi, eu não consegui aguentar, eu não consegui segurar, eu não consegui me calar, Senhor. Eu não consegui ouvir isso e ficar quieto, Senhor. Eu não me controlei, eu não me dominei, agi por impulso. Fala assim que dá certo. E sabe qual é o pior problema aqui, Rose? Justificativa parece que é um caminho de legado. Justificativa cria um legado, sabia? Porque se não é... Olha o texto na sua casa. Adão disse o quê? Foi a mulher que tu? E não é que a Eva falou a mesma coisa também? Que coisa, né, gente? A Eva não falou a mesma coisa? Depois que Deus terminou com Adão, ele olhou para Eva. Eva, o que tu fez, Eva? Sabe o que ela respondeu? A serpente. Ah, Jesus. A serpente me enganou. Te enganou, Eva? Mas eu não te ensinei, Eva. Eu não te disse? Eu não te ensinei a palavra, Eva. Eu não te disse que na árvore do meio não podia comer? A serpente não te enganou, Eva. Você que não teve coragem de praticar a minha palavra. A serpente não te enganou. Você que não foi corajoso o suficiente para honrar a minha palavra. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa súplica. Deus, sabe por que não deu certo? Porque eu não fui homem suficiente, eu não fui mulher, eu não fui sábio, eu não fui inteligente, eu não honrei a tua palavra, eu não cumpri a tua palavra, eu não obedeci a tua palavra, eu não andei na verdade da tua palavra, por isso que não deu certo, por isso que isso aconteceu. Eu falei, mas tem misericórdia de mim, me ajuda, me tira desse lugar, me ajuda dessa vez a agir certo, me posiciona diante da tua vontade. Essa é o caminho da restauração. Senão você vai continuar caído a vida toda, querido. Enquanto você justificar o seu pecado, você nunca vai se levantar. Nunca. Se você continuar justificando os seus erros e colocando a culpa dos acontecimentos da tua vida nos outros, você nunca vai se erguer. Pode crer nisso. E a gente fecha aqui agora, no mais profundo. Olha o texto. E o Senhor Deus veio na viração do dia e chamou Adão, dizendo: onde tu estás?
Onde tu estás, Adão? Adão diz, eu estou escondido, porque eu estou com vergonha da nudez. Olha aqui o cenário. Adão escondido e Deus chamando por ele. Adão escondido e Deus chamando por ele. Deus chamando por ele e Adão escondido. E deixa eu dizer uma coisa, esse cenário é o mesmo cenário de cada um de nós. Esse cenário sempre foi assim e sempre será assim. O homem se escondendo e Deus o chamando. O homem se escondendo e Deus o chamando. Por quê, pastor? Grave isso. Porque o desejo de Deus se revelar a nós sempre será maior do que o nosso desejo em conhecê-lo. Quem pegou isso? Quem pegou isso, gente? Por que que o cenário é Deus chamando e o homem escondido? Porque o desejo de Deus se revelar a mim sempre é maior do que o meu desejo de conhecê-lo. Tudo que a gente vive no reino de Deus, toda a devoção, toda a entrega, toda a renúncia, todo o esforço, tudo que a gente presta de serviço para Deus, é resultado da máxima do que Ele fez por nós e da mínima que nós fazemos por Ele. Tudo que você entrega, tudo que você semeia em serviço e adoração prestado a Deus, não é resultado da máxima esforço de você, é resultado da máxima entrega de Deus. Quem pegou isso? É difícil pegar isso? Porque às vezes a gente acha que a gente está dando o máximo. Na verdade, quem deu o máximo foi Ele. E Ele nos cativou a ponto de nos mover a essa entrega. É sempre assim que funciona. Então, para fechar essa mensagem, é essa questão que eu estou deixando. Deus está te perguntando, aonde você está? E a pergunta de Deus denota para nós, eu quero me revelar para você. Eu sei que você está escondido. Eu sei que você está com vergonha. Eu sei que você está constrangido. Mas Deus está dizendo, eu quero me revelar para você. Hoje é noite de Deus restaurar vidas nesse lugar. Mas chega de justificativa. Ah, Senhor, eu estou muito velho, não dá mais para mim, eu já virei ancião, ou eu estou muito novo, não dá para mim te servir. Não, não tem justificativa. Deus te ama. Deus te amou. Eu não posso agora, eu estou muito ocupado, eu estou com muita tarefa, eu estou com muito isso. Seja lá qual for o que você tiver na sua mente para tentar dizer para Deus, não posso. Não dá. Não. É melhor você dizer, não quero. Não posso, não funciona. Porque Ele já abriu para você as portas quando Ele entregou o Filho dEle no seu lugar. Quando Ele colocou Cristo naquele madeiro para levar os seus pecados, Ele já rasgou o véu dizendo, a minha presença está aberta para você. A minha salvação te é declarada. Eu estou agora tomando os teus pecados e estou te oferecendo a oportunidade de ter vida. É noite de restauração. Mas não é noite de dizer aonde. A mulher que tu me deste. Não é noite de dizer foi a serpente. É noite de dizer foi eu, Senhor. Sou eu que tenho andado distante todo esse tempo. Sou eu que estou longe há todo esse tempo. Sou eu que estou me escondendo há todo esse tempo. Sou eu que estou me afastando há todo esse tempo. Eu. Sou eu que estou desleixado. Sou eu que estou sem zelo. Sou eu que não valorizo a tua glória. Sou eu, Senhor. Sou eu que perdi a pureza, perdi a inocência. Sou eu que perdi a dependência, me tornei autossuficiente. E eu me lembro que assim te iniciou esse culto aqui dizendo o quê? Deus quer trazer descanso. Deus quer que você entregue na mão dEle. Deus quer trabalhar por você. Assim te iniciou o culto dizendo isso. Eu só estou corroborando o que ela disse. Só isso que eu estou fazendo. Nada mais do que isso. Ao tempo da inocência eu quero.
Quem pode, fica em pé comigo, a gente está terminando já. Deixa eu dizer uma coisa, olhe para cá, não se distraia não, olhe para cá. Eu fiquei pensando aqui comigo durante essa mensagem. Claro que eu entendo aqui, eu creio, que a humanidade já era um propósito de Deus. Deus ia criar a humanidade. Por isso a queda também acaba se tornando um propósito. Mas dentro de um pensamento pessoal, e eu creio que para nesse tempo cabe isso que eu vou falar, para a condição que eu estou colocando, isso é cabível. Sabe por que Adão foi expulso do jardim? Por que Adão foi expulso do jardim? Automaticamente, qual é a nossa resposta? Porque ele pecou. Automaticamente a nossa resposta é essa. Adão foi expulso do jardim porque ele pecou. Mas eu tenho um pensamento diferente a respeito disso. Não sei se você vai respeitar ou não, se você vai concordar ou não. Mas sabe qual é a minha posição, Milena? Adão foi expulso do jardim com Eva porque ele justificou o seu pecado. Deus não me expulsa da sua presença quando eu peco. Deus me expulsa dela quando eu justifico o meu erro. Ei, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Porque não é o meu erro, Rose, que me destitui da presença de Deus, é a minha justificativa. Porque se eu disser para ele como Davi: Pai, papai, eu pequei contra ti, Pai, somente contra ti eu pequei, sendo rei de Israel, eu pequei contra ti, Pai, e me humilho no pó e na cinza, eu me arrependo, Pai, me restaura nessa noite, porque eu não quero mais viver assim. Esse é o caminho para nós. Pai, eu tenho sido um depósito entulhado de mágoa, eu tenho carregado ódio, a raiva, Pai, mas eu não quero mais ser assim, Pai. Pai, eu sou autossuficiente, eu não dependo mais de Ti, mas Pai, eu não quero mais ser assim, me ajuda, Pai. Pai, isso aqui aconteceu porque eu não fui firme, eu não fui forte, eu não fui fiel, mas me ajuda, papai. Não foi o fulano, não foi o Bertano, não foi o Ciclano, foi eu, Pai. Foi eu, foi o meu coração, foi os meus olhos. Não foi por causa de ninguém, foi por minha causa. Me perdoe, me sara. Que essa canção entre no nosso coração. Sabe, Senhor, em